Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus interesses. Acompanhe conosco, participe! Bom dia a todos, bom dia população cuiabana, todos que nos acompanham pelas redes sociais e demais plataformas. Hoje, dia 27 de fevereiro, damos início aqui à primeira reunião da CPI da Águas Cuiabá, com a presença aqui do meu colega e relator Sargento Joelson. O nosso colega Felipe Corrêa teve que se ausentar por alguns instantes. E nós estamos iniciando hoje a primeira reunião da CPI da Águas Cuiabá, com a intenção de colaborar com a sociedade cuiabana em frente a várias denúncias que nós temos visto de algumas obras que não foram acabadas ou que foram feitas, mas de uma forma não satisfatória para a sociedade cuiabana. Uma vez que essa casa tem um compromisso com a sociedade cuiabana, é a parte que nós estaremos então contribuindo. Vereador Sargento Joelson. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os munícipes. Bom dia também aos colaboradores que nos auxiliam na data de hoje, que faz com que a Câmara Municipal possa chegar a todos os munícipes. Senhor presidente, eu tenho uma grande expectativa com essa CPI. Eu espero que ao final dela nós consigamos pelo menos trazer um pouco mais para a realidade esse projeto de esgotamento sanitário, principalmente, que até eu entendo que a Águas Cuiabá progride bem em relação ao tratamento e fornecimento de água, mas com relação à parte de esgoto ainda é muito falho o projeto, apesar de ela estar recebendo por isso onde ela está implantando a rede. E eu tenho grande expectativa que nós possamos auxiliar o município de Cuiabá ao final dessa CPI. Obrigado aí. Como bem disse o vereador Sargento Joelson, uma das maiores reclamações que nós temos hoje na nossa capital é o fato da pessoa ela estar pagando 90% da sua taxa de água, é um valor referente à taxa de esgoto. Ou seja, o morador que ele pagava R$100 de conta d'água, ele passou a pagar então R$190. Esses R$90 foram então devidos ao esgoto. Todavia, há uma situação onde a maioria dos munícipes não fizeram a ligação do seu esgoto na rede que está passando lá em frente à sua casa. Mas mesmo assim está sendo feita a cobrança. Uma vez que no contrato diz que a partir do momento que a Águas Cuiabá passa a rede de esgoto aí na porta da sua casa, com 30 dias eles já teriam direito a cobrar. Aonde está o questionamento? O questionamento está no marco de saneamento básico, que dá um prazo de 1 ano, mas aqui em Cuiabá é 30 dias. E durante esse período de 1 ano é cobrada uma taxa simbólica. Essa taxa simbólica aqui em Cuiabá é os 90% cheio, ou seja, não tem taxa simbólica. Uma outra situação são as pessoas em situação de vulnerabilidade, aquelas pessoas que ela não tem condição financeira de fazer essa ligação. São pessoas que recebem benefícios, são pessoas que recebem cerca de um salário mínimo ou menos, e essas pessoas não têm como fazer essa ligação. E mesmo assim tem sido cobrado. Uma vez que no marco de saneamento abre-se a oportunidade para que a empresa possa fazer essa ligação para essas pessoas. E isso em Cuiabá, até o presente momento, não está acontecendo. E terceiro, vereador Sargento Joelson, a situação dos serviços que a Águas Cuiabá tem apresentado, que não tem um munícipe que não reclama desses remendos que a Águas Cuiabá faz nos asfaltos da nossa capital. Uma vez que o remendo que eles fazem é de péssima qualidade, ele acaba descendo alguns milímetros, e aí então toda vez que se passa por ali de carro ou moto,
o cidadão acaba batendo ali e tendo prejuízos. Nós vimos aí uma matéria do jornal A Gazeta colocando diversas pessoas relatando a respeito disso. Uma vez que no próprio contrato agora com a capital cuiabana, diz que a partir do momento que a Águas Cuiabá fizer uma obra, ela precisa entregar o local em perfeitas condições. E isso toda a comunidade cuiabana sabe que não está acontecendo. Então nós precisamos saber por que não está acontecendo, por que esse serviço tem sido feito com uma qualidade que tem deixado muito a desejar. Então é um outro ponto que nós precisamos. E em quarta situação, nós vemos aí também na matéria do jornal A Gazeta e também em conversa com a ARSEC, que já foram aplicados mais de 6 milhões de multas à empresa Águas Cuiabá. Nós precisamos saber em que situações foram dadas essas multas e se essas multas foram pagas, quanto tempo tem que elas foram aplicadas. Então eu vejo a importância, se Vossa Excelência concordar, de nós, através de um ofício, solicitarmos essas informações à ARSEC, para que a partir dessas informações, que provavelmente essas multas foram aplicadas em situações gravíssimas, nós possamos então dar um início a uma investigação mais apurada das obras que essa empresa tem realizado na nossa capital, se Vossa Excelência assim concordar. Com certeza, presidente. Na verdade, eu entendo que hoje nós deveríamos aprovar aqui uma série de requerimentos de solicitação de relatórios, tanto da empresa quanto da ARSEC, como das secretarias, porventura interessadas, para que depois, com esses documentos em mãos, a gente possa criar um programa de convocação de Águas Cuiabá, de PROCON, de ARSEC, de todo mundo que porventura esteja no processo. Além dessa situação que o senhor disse das multas, eu acho interessante também, para esse início de atividade da CPI, que a gente possa solicitar junto à Águas Cuiabá uma relação de todos os postos artesianos ativos que ainda estejam ativas no município de Cuiabá. Para que a gente possa também entender uma situação que ainda acontece muito, principalmente na região sul do município, que é os postos artesianos que ainda atendem as comunidades. Sendo assim, então, vereador Sérgio Jorge, eu gostaria de ressaltar aqui, frisar a presença do nosso colega vereador Dilemar Alencar, que acaba de chegar aqui, participando também desta CPI tão importante para a nossa capital. E como Vossa Excelência pontuou, então os requerimentos que nós aprovaremos nesta manhã serão um ofício para a ARSEC, aonde ela apresenta, nós vamos pedir explicações e mais esclarecimentos a respeito dessas multas que foram aplicadas à empresa Águas Cuiabá. Nós também estaremos expedindo aí um relatório junto à Águas Cuiabá, quais são os bairros que ainda são atendidos com poços artesianos, se ainda existe alguma região da nossa capital atendida por poços artesianos. E em terceiro, ponto de rede já está disponível na nossa capital, da rede de esgoto, já está disponível, e uma vez que essa rede ela já está disponível, quanto que já foi feito de ligações em toda essa região. Eu acho que esses seriam os ofícios, né? Da minha parte, seriam esses três aí, presidente. Não sei se o vereador Demar tem alguma situação para ser colocada, que a gente discutiria também nessa primeira reunião. Perfeito, então acho que já seria um início muito produtivo, uma vez que esses documentos em mãos a gente possa fazer algo mais aprofundado. Lembrando que essa CPI ela dá uma continuidade à CPI anterior,
Nós estaremos usando de materiais que já estão disponíveis na casa, as oitivas que foram feitas, até para que não tenha necessidade de convidar a mesma pessoa outras vezes, a não ser que haja fatos novos. Com a presença aqui do nosso colega vereador Dilemar Alencar, gostaria de passar a palavra para Vossa Excelência. Obrigado a todos e a todas presentes aqui, o presidente desta CPI, o vereador Eduardo, o relator, o vereador Joelson, e dizer assim que essa CPI é importante porque a Águas Cuiabá, ela talvez seja campeã de reclamações do PROCON. Seria até importante também a gente solicitar um convite tanto ao presidente do PROCON estadual, municipal, para trazer a conhecimento da população o ranking, né, em que aparece a Águas Cuiabá de reclamações dos consumidores de água. E, mais do que isso, nós precisamos externar a reclamação e caracterizar isso também sobre o descumprimento da Águas Cuiabá em relação ao contrato de concessão, em 2 pontos. Quando é colocado lá no contrato de concessão que a Águas Cuiabá vai cobrar uma taxa de 90% em relação à taxa de esgoto, é muito claro, é colocado lá que é por serviço simultâneo da coleta e tratamento. Os 90% tem que ser sobre esse serviço simultâneo. E tem que estar muito claro que a Águas Cuiabá vem apenas coletando esgoto de boa parte dos munícipes cuiabanos, mas não está tratando esse esgoto. Isso é muito claro. Você já recebeu denúncia, vereador, presidente da comissão, Eduardo, você também já recebeu, já recebi reclamações. Então, isso é um flagrante delito contra o consumidor. Não tem como você pagar 90%, que é uma taxa cheia, por um serviço pela metade. Outra questão, também de descumprimento do contrato de concessão, é o prazo que a Águas Cuiabá geralmente não cumpre, de que, quando faz alguma operação de saneamento e ali traz um buraco na via asfaltada, o contrato de concessão diz lá muito claro: a Águas Cuiabá tem que recuperar o asfalto em até 5 dias. Inclusive, por N vezes da Águas Cuiabá descumprir esse ponto do contrato de concessão, eu apresentei uma lei nesta casa e foi votado por unanimidade praticamente. Tem a lei municipal que a Águas Cuiabá, quando estragar o asfalto através de uma obra de saneamento, tem que repor em 5 dias úteis. Tem lá no contrato, que faz leis entre as partes no contrato, mas também tem agora tipificado. E elas não cumprem nem o contrato, nem a lei municipal, né, que foi aprovado nessa Câmara, que é a autoria do vereador Dilemar. Se precisar, eu penso que nós temos que encaminhar para o Ministério Público esse descumprimento da Águas Cuiabá reiterado, tanto dessa lei e de alguns pontos do contrato de concessão, como eu coloquei aqui. O mais, vamos propor que a CPI realmente traga resultados para a população do Cuiabá, a CPI da Águas Cuiabá. Muito obrigado. Excelente vereador, são alguns pontos importantes que Vossa Excelência coloca nesta manhã. E a importância dessa CPI é fazer uma entrega para a sociedade, que nós possamos, junto, em parceria com o PROCON, tanto municipal quanto estadual, uma vez que já existem várias denúncias, uma parceria com o Ministério Público, uma vez que no Ministério Público já tem até ações civis tramitando a respeito de várias situações envolvendo a empresa Águas Cuiabá, e as denúncias que nós recebemos todos os dias, e é visível. Como eu coloquei aqui, que não existe um munícipe que não reclama dessas obras, principalmente
dos remendos mal feitos, que são feitos na capital, inclusive alguns bairros que acabaram de ser asfaltados e logo após ser asfaltados, passa Águas Cuiabá e deixa lá aquela situação lá constrangedora para a nossa capital. Então nós estaremos debatendo a respeito disso. Se os colegas concordarem, ficará agendado para que na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós estejamos aqui neste mesmo local, já com esses documentos em mãos, para que a partir deles, então, nós possamos deliberar com fatos, nós possamos, então, deliberar em quais situações foram aplicadas essas multas, são cerca de 6 milhões de reais, há quanto tempo essas multas foram aplicadas, por que elas não foram cobradas, por que não foram pagas e em que situação elas se encontram. E saber, uma vez que alguns bairros da nossa capital, por exemplo, Brasil 21 é um que fez uma denúncia a respeito disso, em vídeo enviado a esta casa, para que nós possamos saber quais são os bairros que ainda são atendidos por poço artesiano. Esses poços, em alguns momentos, a água não tem força suficiente para chegar à casa do morador. Sabemos se isso realmente é um fato, se está acontecendo, ou se é alguma obra que está acontecendo ali naquela região. Então, nós deliberando esses encaminhamentos, nós teremos alguma documentação já, e para que a gente possa fazer visitas em loco no local e saber do que está acontecendo. Se os colegas concordarem, nós assim deliberaremos. Ok, presidente, por mim tudo bem. Penso que temos que ir para a rua, trabalhar, começar esse trabalho logo. Como o vereador Guilherme disse, acho que é importante, nesse início, nós termos um contato com o PROCON, para entendermos em que pé que está também a situação do município de um modo geral, porque o PROCON tem muitos dados, né? Então, acho que nós deveríamos começar, além dos relatórios, com uma reunião já com os PROCONs, tanto municipal quanto estadual. Ok. Também outro ponto que eu quero abordar rapidamente aqui, não sei se os colegas já colocaram, vereador Joelson, é a situação, tá certo, da Águas Cuiabá. Quando ela passa a rede de coletora, ela deixa ali na frente do município a caixa coletora, a caixa, mas aí o município tem que fazer a obra para seu esgoto chegar na caixa. O que está acontecendo? Muitos municípios estão fazendo essa ligação, certo? Ficam revoltados porque vão passar já a pagar 90% e ainda tem que fazer a obra para coletar o esgoto da sua casa na caixa coletora. Então, nós temos que levantar um número de pessoas que não estão fazendo essa ligação e procurar mitigar essa situação, porque o município já paga muito caro a conta de água. De pancada, quando passa a rede coletora, já dobra praticamente a conta dele. E aí ele ainda tem que tirar recurso para contratar um pedreiro, ou seja, alguma pessoa para fazer essa obra, né? E eu tenho encontrado muitas pessoas que estão dizendo o seguinte: vereador, eu não estou conseguindo nem pagar a conta de água, ainda vou ter que contratar pedreiro para fazer essa ligação até na rede coletora. Então, e essa Águas Cuiabá arrecada muito. Salvo engano, no ano passado, ela teve um lucro de mais de 40 milhões de reais. Outra coisa que nós temos que ver também, a lucratividade que essa empresa está tendo aqui no nosso município e não está revertendo, não tem. Qual que é a ação social da Águas Cuiabá para o povo Cuiabá? Né? Será que a Águas Cuiabá não consegue colocar de forma gratuita eles mesmos fazer essa ligação com a anuência do consumidor? Né? Então eu pontuo também essa questão que penso que é importante. Na verdade, vereador, antes do senhor chegar, a gente tem discutido um pouco sobre esse tema. Eu penso que será o principal ponto de resposta nosso da CTI para com a comunidade. Mas pegarmos, por exemplo, a situação clara lá do bairro Alvorada. Começou a cobrar taxa de esgoto em fevereiro. Nós temos 11 meses de cobrança de 90%. Nós não temos 5% das casas ligadas na rede coletora.
O que está acontecendo? A Águas Cuiabá já recebeu 11 meses e não ofertou trabalho, não ofertou. O Rio Cuiabá e o Pantanal continuam recebendo esgoto do Alvorada igual. Então, essa conversa da prefeitura de que 60% do esgoto nosso atrasado é uma conversa que a rede está lá, mas a empresa não está coletando. A rede está disponível, mas não está tendo coleta. E aí é muito simples jogar para o cidadão, falar, não, e realmente no contrato está escrito que é público, que o cidadão tem que fazer essa interligação, mas à medida que o cidadão não faz, a empresa está tendo lucros com isso, exorbitantes. Eu acho que aí que é o principal ponto que nós precisamos atacar, ou a empresa diminuir essa cobrança, ou não cobrar, ou usar o que já foi pago no Alvorada. Cada morador já pagou quase R$1.000 nesse ano e não teve trabalho. Então, com esses R$1.000 daria para fazer essa interligação. Então, é isso que eu acho que é o principal trabalho que a Águas, que nós da CPI da Águas Cuiabá vamos ter, para dar de resultado para a comunidade ao final dessa CPI. Né? Como no início da CPI nós falávamos, no marco de saneamento básico diz que o munícipe tem um prazo de 1 ano para poder fazer a ligação de esgoto que passa na porta da casa dele. Não o fazendo após 1 ano, ele pode ser multado. E durante esse 1 ano, ele pagaria uma taxa simbólica, o que não acontece aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá é 30 dias e já começa então a cobrança. Aí vem aquela questão. A Águas Cuiabá quer propor que eles façam a ligação e então cobrem do município. Porém, se o cidadão pagou R$90 durante 10 meses, deu R$900. R$900 de um serviço que ele não recebeu. Então, ou seja, não já teria pago. Se for o caso de fazer, a Águas Cuiabá fazer, então essa é uma discussão que nós precisamos fazer, uma vez que o contrato diz 30 dias, o marco de saneamento básico diz 1 ano, e como o vereador Dilemário colocou a questão das questões sociais, vereador, no marco de saneamento básico diz que a pessoa em situação de vulnerabilidade que não tem como fazer a ligação, lá está bem claro que a empresa poderia fazer a ligação por ela. E aqui em Cuiabá, segundo eu constei na SEC, até hoje não foi feita nenhuma ligação nesse sentido. Então, ou seja, como o senhor bem colocou, nós precisamos agora, todas as vezes que nós cobramos a empresa Águas Cuiabá, na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente, já com esses documentos em mãos, para podermos explanar mais a respeito dessa situação. Ok, concordo. Apesar de ainda não estar oficializado o nome na comissão, mas eu peço também que a gente observe, vereador Joelson, salvo engano, foi no início do ano passado, a Águas Cuiabá alegou prejuízos com a Covid, e aí, pasmem, a prefeitura repassou 14 milhões para a Águas Cuiabá, com a alegação desse suposto prejuízo que a Águas Cuiabá teve. E também o prefeito prorrogou os prazos da Águas Cuiabá para a universalização da água e do esgoto. Me parece que qualquer movimento nesse sentido tem que ter autorização legislativa. Então, é um ponto que a gente tem que investigar. Eu não sei se a prefeitura tem esse condão de flexibilizar, tá certo, as cláusulas contratuais sem a autorização legislativa. É um ponto que a gente tem que investigar, correto? Quero deixar isso aí também para reflexão da comissão da CPI da Águas Cuiabá. Perfeitamente, vereador Demar, vamos também estar pedindo solicitações a respeito mesmo, e a partir daí então fazer algo mais apurado e agora com os fatos em mãos. Sendo assim, podemos então encerrar, tudo registrado, vamos fazer os encaminhamentos. Então já temos alguns encaminhamentos para que na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, lembrando que você, munícipe, pode então fazer sua denúncia, como foi feito agora há pouco, que nos enviaram através do WhatsApp
84525780, 84525780. Você pode enviar sua denúncia para a CPI da Águas Cuiabá, como aconteceu, eu acabei de citar aqui no bairro Brasil 21, e nós estaremos apurando, indo aí no local e apresentando a sua demanda aqui na CPI. Alguns colegas têm mais alguma coisa, alguma consideração? Nós podemos encerrar? Comigo estou satisfeito. Satisfeito, presidente. Obrigado, vereador Sargento Joelson, que é o relator dessa CPI, vereador de Levada, que ainda hoje, segundo consta pelo apoio legislativo, em nome de Vossa Excelência, será oficializado junto dessa CPI como membro, e nós estaremos então entregando, fazendo todo o nosso esforço, dedicando todo o nosso tempo para que nós possamos entregar um relatório que realmente possa contribuir com a vida do cidadão. Que Deus abençoe a todos e tenha uma excelente semana. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.